Olá novamente a todos, vamos iniciar hoje a segunda aula de música. É o terceiro conteúdo da nossa apostila que fala sobre figuras musicais. A gente iniciou a aula ontem, esse vídeo é um resumo da aula de ontem, que foi passado na teoria presencial. Então aqui é só um resumo do que a gente viu ontem para aqueles que não puderam estar presentes. Fez uma revisão e na revisão a gente viu que o último exercício, os três últimos exercícios de identificar as notas musicais, é um dos exercícios que mais gerou dúvida. Então a gente viu essas três claves e como a gente vai utilizar mais a clave de Sol, eu vou dar uma explanada, a regra vale para os três, na clave de Sol, como que deveria ser feito o exercício. Lembrando que a clave de Dó significa que o Dó sempre vai ser encontrado na terceira linha, visto que esse buraco aqui na barriga do B, ele sinaliza onde que está o Dó. A clave de Fá, nesta posição, significa que entre os dois pontinhos, ou seja, na quarta linha, sempre vai estar o Fá, e na clave de Sol significa que na segunda linha sempre será encontrada a nota Sol. Então, pegando este exemplo, a gente deu uma repassada no último exercício que funcionaria da seguinte maneira. Tinha uma clave e várias bolinhas aqui espalhadas no pentagrama, e deveria pôr o nome embaixo de cada nota. Então, neste exemplo, se eu tenho uma clave de Sol e o Sol representa que todas as notas na segunda linha são Sol, então era você só encontrar a segunda linha e sempre que tiver uma bolinha naquela linha, escreve embaixo Sol. A partir do momento em que eu encontro a nota base referente à clave, que no caso é o Sol, eu consigo me achar nas próximas notas. Se este é o Sol, as notas conhecidas estão aqui em cima, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Se este é o Sol e o Sol está aqui, a próxima nota é o Lá. Então aqui embaixo era só escrever Lá. O Lá aqui ele está no segundo espaço, todas as notas no segundo espaço, era só escrever lá embaixo. A próxima linha é a terceira linha, se esse é o Sol, esse é o Lá, e esse aqui é o Si. Então todas as notas na terceira linha é o Si. Era isso que deveria ter feito neste exercício. Então só para tirar essa dúvida quanto a esse exercício, e assim a gente encontra a escala. Professor, e se chegou lá no final, por exemplo, aqui o Si? O Si é a última, acabou. O que eu faço? Repete a sequência de nota musical. Se aqui está o Si, não tem mais nota, volta no começo, a próxima é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e assim sucessivamente. Da mesma forma para as notas anteriores. Se esse é o Sol, Sol está aqui, aqui antecede o Sol é o Fá. Então era só escrever Fá na bolinha que estivesse no primeiro espaço. A gente viu também uma regrinha na clave de Sol para funcionar legal, que é mais fácil de identificar as notas do espaço e das linhas. Significa o quê? Você pega a mão e cada dedo da sua mão é uma linha. As notas que estão no meio são os espaços. Então seria Fá, Lá, Dó, Mi. Fazendo aí um Fala de Mi, você consegue decorar as notas que estão no espaço. São 4. Fá, Lá, Dó e Mi. Então a gente viu isso também. E as notas restantes são as notas das linhas. Então se é Fá, Lá, Dó, Mi, as da linha é Mi, Sol, Si, Ré e Fá. Então assim fica fácil de aprender as notas das linhas e do espaço na clave de Sol. Feito isso, entramos no conteúdo da aula que significa que se refere a figuras musicais. Figuras musicais, a gente falou que na primeira aula a gente viu que Guido de Arezzo lá, ele tinha um coro e ele precisava afinar. Para ele afinar a altura do coro, ele fez o pentagrama. Na época era tetragrama, mas a gente conhece hoje como pentagrama. 5 linhas e 4 espaços. Conforme ele descrevia as notas ou as letras ou as palavras que o coro tinha que cantar, de acordo com o tetragrama, ele sabia a altura que cada músico deveria alcançar naquela sílaba cantada. Então ele conseguiu afinar a altura do coro através daquelas linhas e dos espaços que a gente acabou de ver anteriormente. Então cada linha e cada espaço é uma altura de som que eu consigo atingir para executar um hino cantado ou tocado. Porém, ele se deparou com o seguinte problema. Eu consegui afinar a altura. Como que eu controlo o tempo de todo mundo? Então, tinha um que cantava mais rápido, o outro cantava mais lento. Então, desta maneira, vamos supor lá, está cantando tirei o pau no gato, todo mundo estava afinado. Mas tinha um que cantava tirei o pau no gato. Ele estava afinado, mas estava lento. E o outro cantava tirei o pau no gato, mais o gato. Então ele estava afinado, mas estava mais rápido. Isso era um problema. Para isso foi criado as figuras musicais. O que são as figuras musicais? São figuras, como essa que a gente está vendo, que vai representar a duração de um som. Então ela nada mais é do que
Para facilitar a leitura, então, às vezes, se eu tivesse todas as bolinhas iguais, eu consigo saber a altura da bolinha, na linha e no espaço. Mas eu não sei qual é a duração que eu canto ela. Não sei se é um A ou se é um A. Tudo isso tem uma diferença. Então, de acordo com a figura, a gente consegue identificar a altura na linha e no espaço e a duração que eu tenho que executar um som. As notas, por sua vez, ela tem algumas características, podendo ser até as 3 que a gente está vendo na tela: cabeça, haste e colchetes. Nem todas vai ter as 3 características, mas uma delas, pelo menos, as notas deverão ter, nem que seja só a cabeça. Então, nesse exercício anterior aqui, ó, essas notas, elas só têm cabeça. Algumas vai ter cabeça e haste, e outras vai ter cabeça, haste e colchetes, certo? Seguindo no nosso raciocínio, as figuras, algumas conhecidas, elas são essas que está representado na tela. A gente comentou um pouco sobre a perninha, ela pode ser para cima como para baixo. Ela existe uma regra de escrita, mas pode ser que você encontre isso fora da regra. Então a regra diz que até a linha do meio, até a terceira linha, as notas abaixo são escritas com a perninha para cima, ou seja, a haste virada para cima. Da terceira linha para cima, a haste deve ser virada para baixo. Ah, professor, isso é regra? É uma regra de escrita, mas pode ser que você encontre uma nota aqui da terceira linha para baixo, escrita com a perna para baixo. É a mesma coisa que a gente dizer que todo nome próprio tem que se iniciar com letra maiúscula. É regra, mas às vezes você encontra um nome próprio iniciado com letra minúscula. Então aqui é só para dizer o seguinte: não importa a perna da nota, se ela está para cima ou para baixo, a duração é a mesma. Então essa aqui vale 2 tempos e essa daqui vale também 2 tempos. A gente já vai ver os tempos mais à frente. Elas são exatamente iguais. Elas podem ser escritas para baixo a haste ou para cima. Ela pode ser escrita separadamente ou, se tiver uma do lado da outra, por regra, os autores costumam ligar ela por um traço em cima. Se ela tiver mais de um tracinho aqui, duas bandeirolas que a gente chama, ou duas colcheias, ela vai ter 2 traços aqui também. Ou seja, todas essas notas elas são sinônimos. Esta com essa, essas duas com essas duas, e essas duas com essas duas são a mesma coisa. Parecem diferentes, mas são a mesma coisa. Seguindo, a gente viu que cada figura musical ela representa, como eu já disse, uma duração de som. As figuras mais comuns que a gente conhece é a semibreve, a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, e daí já para frente já fica confusa. Tem ainda a quartifusa, mas é raramente utilizada. Essas figuras de som, essas figuras musicais, elas representam uma duração de som. Para um conceito que a gente está aprendendo inicialmente, sem falar de andamento de música ou de tempo de compasso, a gente vai entender que a semibreve ela vale 4 tempos, ou seja, ela vale 4 pulsos. E as notas abaixo da semibreve sempre vai valer metade da nota de cima. Então, se essa vale 4 tempos, a mínima vale 2 tempos, metade. A semínima vale 1 tempo da mínima. E assim sucessivamente. Essa daqui ó, ela vai valer meio tempo, esta vai valer 1/4 de tempo. Ah, mas isso é difícil, é complicado, como que eu vou fazer isso na música? Vou ter que levar uma calculadora e calcular, não, essa daqui ela vale 1/16 de tempo, então calcula ali rapidão, eu sei quanto eu tenho que assoprar. Não, não é isso. A gente vai entender mais à frente uma forma simples de aplicar isso na prática. Não se preocupe quanto a isso, por enquanto a gente tem que entender o seguinte, que se eu tenho uma nota, que é uma semibreve, ela é o tempo máximo, então ela é uma única nota. Ali para baixo ela vai dobrando a quantidade de notas, de figuras, mas o tempo de cada figura vai caindo pela metade. Tem aqui, na sequência eu vou mostrar uma tabelinha melhor. Outro ponto importante é que para cada figura de som que eu tenho que fazer um barulho, eu tenho uma figura que representa o silêncio. Então, se eu tenho uma nota que eu tenho que executar 4 tempos de som, não importa a altura do som, são 4 tempos de som. Eu tenho uma nota ou uma figura que representa essa nota de som, só que agora em silêncio. Então, aqui, para semibreve, 4 tempos é essa figura. 4 tempos de silêncio é esse tracejado aqui, ó, esse retângulo grudado na 4ª linha na parte de cima. Então, a nota de 4 tempos, a pausa de 4 tempos vai em cima.
A figura de som de 2 tempos, a figura de silêncio de 2 tempos vai embaixo. Então, a que vai em cima é a de maior duração, em cima, e a de menor duração, embaixo. E assim sucessivamente. A mínima tem uma figura de silêncio de 1 tempo. A colcheia tem uma figura de silêncio de meio tempo. Aqui para baixo a gente viu também que a gente, na verdade, viu todas, mas eu deixei claro que até a semicolcheia a gente tem que aprender. Isso aí não vai ter como correr. A fusa e a semifusa, elas já são um pouco mais raras de se ver no dia a dia. A semifusa ela é extremamente rara. A fusa, uma outra vez você vai tocar, mas da semicolcheia até a semibreve é obrigação, todo mundo vai ter que aprender a identificar essas figuras. Para ficar um pouco mais claro, a gente fez também uma demonstração disso, como ficaria tocando. Então, como eu comentei lá, a primeira nota é a semibreve. Digamos que ela vale 4 tempos de duração. Como que seria o som dela numa execução? Então, aqui a gente vai ter a pausa, referente à figura de som. Então, uma figura de silêncio, figura de som, figura de silêncio. Seria mais ou menos isso daqui, ó. Então, fiz 4 tempos de som, 4 tempos de silêncio, certo? Uma mínima, que ela vale metade dessa nota, dessa figura, então essa daqui vale 4, a mínima vai valer 2 tempos. Então aqui eu tenho 4 tempos, 1, 2, 3, 4, que é para iniciar o andamento do compasso. Ele vai ter uma figura de 2 tempos e uma pausa de 2 tempos correspondente. Então ela seria mais ou menos isso daqui, ó. Dois tempos de som, 2 tempos de silêncio, encerrou a música. A próxima é a de 1 tempo, da mesma forma, 4 tempos para marcar o início, 1 tempo de pausa, 1 tempo de som, 1 tempo de pausa, fechou aqui 4 tempos. Seria mais ou menos isso aqui. Somente isso. A próxima é a colcheia. Ou seja, se aqui eu tenho 2 notas de som e 2 de silêncio, aqui eu tenho o dobro. Eu tenho agora 4 notas de som e 4 notas de silêncio. A execução dela seria isso aqui, ó. Marcou o compasso. Perfeito. A próxima é a semicolcheia, ou seja, dobra-se a quantidade de notas, dobra-se a quantidade de pausas. A execução da semicolcheia é isso aqui, ó. Marca-se o tempo. Ok. A próxima é a fusa. Ela pega a semicolcheia, duplica a quantidade de notas, duplica a quantidade de pausas. A execução de uma fusa seria isso aqui. Execução de fusa. Uma semifusa. A semifusa ela é 1/16 de tempo, ou seja, ela é 64 notas dentro de 4 tempos. Então, para mim executar um compasso de semifusa, seria representado dessa forma. Então, aqui, notas e espaço. Então, são 32 notas e 32 silêncios. Então, 32 notas de som, 32 tem 64 notas aqui. Depois disso, o músico vai beber uma água porque ele não aguenta tanta nota. Então, isso é o que a gente viu referente às notas. Mas isso é meio complicado para vocês que estão iniciando a aprender. Então, o que eu comentei? A gente tem que trazer isso aqui para a nossa realidade. Porque no dia a dia a gente já está acostumado com barulhos e sons, tanto de silêncio quanto de som, que são comuns. Então, um cachorro latindo, ele equivale ao quê? A uma colcheia. Uau, uau! Então, é uma coisa rápida. Passa lá um bombeiro. Cada altura e cada é um tempo. Então, tenta trazer isso para o dia a dia. Essas contagens de tempo não são novidade. Vocês estão acostumados. Mas no começo é meio complicadinho de entender. Mas, logo vocês vão ficar bom nisso. A gente fez um exercício que era o seguinte. Se a gente pegar as notas e trazer para a realidade e tentar converter ela em sílabas ou em palavras conhecidas, sem que eu fale de fração de tempo, talvez fique um pouco mais fácil de entender. Então, ao invés de eu falar que uma semínima ela vale 1 tempo, eu posso dizer que uma semínima ela vale 1 pão. Por que um pão? Um pão, pão. Quando eu falo pão, eu estou fazendo um pulso.
pão. E a colcheia, ela vale metade do pão. Então, se aqui eu tenho um pão, ó, pão, 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 bolo. Opa, na mesmo ritmo, na mesma pulsação, que eu tenho do pão, eu consigo encaixar um bolo. Então, eu tenho aqui, ó, pão, 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 bolo. Ó, não mudei, ó. Pão, 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 bolo, 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 bolo. É essa a ideia que a gente apresentou, que deve ser adotada inicialmente para facilitar a divisão e a identificação de cada nota, de cada figura. Então, vou fazer um exemplo ali, seria pão, 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 bolo, bolo, chocolate. Então, eu tenho que falar todas elas, eu não posso falar pão, bolo, não. Eu tenho que falar pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo. É assim que tem que funcionar. Dentro desse pulso tem que caber uma nota, duas notas, 4 notas. Então aqui a gente vai passar um vídeo bem facinho de aprender essas 3 notas, essas 3 figuras musicais. Então é de um tempo, meio tempo e um quarto de tempo. Vamos marcar o tempo, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pão, 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 bolo. 1, 2, 3, 4. Pão, pão, bolo, bolo. 1, 2, 3, 4. Pão, bolo, bolo, bolo. 1, 2, 3, 4. Pão, pão, chocolate, pão. 1, 2, 3, 4. Pão, chocolate, pão, pão. 1, 2, 3, 4. Chocolate, pão, pão, pão. Então o que tem que ficar claro, eu não posso mudar a batida ou o ritmo ou a pulsação dependendo da nota. A pulsação e o ritmo vai ser sempre a mesma. Então se eu contar 1, 2, 3, 4, pão, pão, chocolate, fechou o chocolate, ó, chocolate, pão. Então eu tenho que falar isso sempre dentro da mesma pulsação. Eu não posso falar chocolate. Não, eu tenho que falar sempre na mesma pulsação. Isso é o que a gente deve aplicar e fica mais fácil de entender. Então este foi um dos conceitos práticos que a gente fez na última aula. Na próxima eu vou levar um outro conceito que também pode ser que facilite um pouco mais. Seguindo, a gente apresentou essa escrita aqui. Então o que a gente identifica aqui? Então a gente já viu que as notas, as figuras musicais são para identificar duração de som ou de silêncio. As linhas e os espaços, essa analogia tem que ficar clara. Nota determina o tempo de duração de som e de pausa. Linha e espaço determina a altura. Então, para este exemplo, sem eu aplicar a afinação de altura, só de espaço, como seria essa partitura, visto que as notas, na aula passada, a gente já aprendeu a identificar. Então, aqui eu tenho algumas notas, não vou dar nome a elas, só as figuras. Eu preciso identificar quanto vale cada figura. Essas duas primeiras figuras equivalem a um tempo, certo? Um tempo. E um tempo a gente está representando com um pão. Então, isso aqui é um pão, outro pão. E essa de 2 tempos seria um pão grande. Então, a gente vai falar pão, pão, pão. Ela vale um pão maior. Assim, sem que eu identifique a nota ou me preocupe com a clave, eu consigo saber que essa nota vale um tempo. Ela vale um pão. E essa vale 2 tempos. Então, no nosso exemplo, isso daqui ficaria mais ou menos assim, representado, para ficar mais fácil de entender. Então, eu tenho a primeira nota, ela é um pão. Então, a gente vai achar uma pulsação e vamos cantar pelo menos uma linha dessa partitura. Ficaria mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4. Pão, pão, pão. Pão, pão, pão. Pão, pão, pão. Pão, pão, pão. Então, a gente veio até esse pão aqui. Essa é uma analogia que a gente pode aplicar fazendo uma pulsação e falando uma palavra.
Assim a gente consegue identificar que essas aqui valem um tempo, são os pão menores, e as de 2 tempos valem um pão. Eu bato 2 vezes, que é para marcar os 2 tempos. Então, pão é um tempo, pão, 2 tempos. Se eu trouxer isso daqui, indiferente da letra cantada, eu já consigo identificar um andamento. Se eu tiver 10 pessoas com a partitura, todas elas na mesma pulsação, elas vão iniciar e terminar a música junto. Então a gente fez essa brincadeira, todo mundo cantou ali os pão. No começo é meio estranho, mas futuramente vocês vão pegar o jeito e vão ver que depois que você aprende a duração, fica mais fácil substituir isso pelo nome da nota. Então essa música, ou este hino que está na tela, ele é um hino muito conhecido. Ele fica mais fácil quando você conhece a letra, mas quando você não conhece, você tem que seguir o andamento e a pulsação de acordo com a duração de cada figura musical. Então foi isso que a gente viu na última aula. Na próxima semana a gente vai fazer uma revisão desse conteúdo. A gente não vai ter aula na quinta-feira que vem, visto que vai ter trabalho na sede, então a gente vai estar adiando esta aula, mas durante a semana devo fazer um conteúdo aí reforçando ainda mais. Por quê? Esse conteúdo dessa aula ele é primordial para que a gente prossiga com os estudos. Então talvez a gente leve mais uma aula aí aplicando esse conteúdo, para ele ficar bem claro as divisões e os tempos de cada nota. Tentem estudar esse quadrinho que eu mandei ali na segunda folha da apostila. Tenta identificar a nota e quanto tempo ela dura. A nota e quanto tempo ela dura, que isso facilita depois para a gente continuar com o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, perguntem, que a gente vai estar explicando aí na sequência. Obrigado, até mais.